Surpresa do novo pente fino do INSS. Eu vou pedir para você que ficou interessado em me acompanhar aqui nesse vídeo, mas por favor, não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Compartilhe no Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, porque esse ano de 2021 o INSS não vai perdoar. A promessa aqui é de um novo pente fino, mesmo em meio à pandemia. Olha só a situação que nós estamos vivendo aqui. Para entender, me acompanha. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e também das dicas que eu costumo trazer aqui para ajudar as pessoas. Se ainda não fomos apresentados, é um prazer receber vocês aqui. Eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia nessa segunda-feira, hoje 22 de março de 2021. Acontece que a perícia médica periódica, ou pente fino do INSS, como é conhecida aí popularmente, é o pesadelo de muitos segurados da Previdência Social, isso porque essa revisão é a maneira que o INSS utiliza para suspender e bloquear benefícios com indícios de irregularidade. Se você entrou aí nesse artigo agora, é porque provavelmente você pode ser convocado para uma perícia ou teme receber, portanto, aí essa notificação, essa análise, ou pior, já perdeu o seu benefício. Então, muita atenção, o pente fino do INSS 2021 está acontecendo de forma diferente dos anos anteriores e é preciso estar atento aí para não se prejudicar. Vou pedir para você deixar um like aqui, um joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho de pesquisa e informação. Primeiramente, mantenha a calma, porque nós vamos tentar passar todas as informações aqui para que você entenda o assunto, que é um assunto tão sério que pode mexer diretamente com a sua renda, caso você seja aí um segurado do INSS, é claro. Se atente às dicas para não ser surpreendido aí negativamente. Vamos conferir então. O objetivo aqui é manter você informado. O INSS alega que o objetivo deles no pente fino é evitar fraudes. O INSS realiza aí o chamado pente fino entre os seus segurados e acontece que muitas pessoas são prejudicadas porque são confundidas com pessoas ali que fraudaram o INSS, mas tudo isso pode ser resolvido. Fica tranquilo. O que é esse pente fino do INSS? Nós temos que entender, não tem mistério. O pente fino do INSS é uma investigação que o INSS faz para detectar possíveis fraudes ou equívocos em benefícios concedidos pelo segurado. Às vezes o erro é do próprio INSS. A revisão acontece pois entende-se que, por haver uma alta demanda de pedidos, são muitas pessoas que procuram a Previdência Social, são milhões de brasileiros, esses erros são possíveis. Assim, pode acontecer de o INSS começar a pagar um benefício a quem não tem direito. Mas como nem tudo é perfeito, também pode acontecer de pessoas com direitos não conseguirem o benefício pedido ou até mesmo terem o seu benefício bloqueado pelo INSS de forma errada. A ideia do pente fino do INSS é exatamente localizar os benefícios em que o Instituto concedeu de forma incorreta, começou a pagar sem ter direito e assim suspender esses benefícios. Dessa forma, o INSS busca reduzir os gastos, cortar as despesas dos cofres públicos. É importante deixar claro que o pente fino do INSS ele é previsto no artigo 69 da Lei 8.212 de 1991. Então é lá do início dos anos 90. Ela foi atualizada, é claro, com a Lei 13.846 de 2019 no início do governo atual, que trata aí do Programa Especial de Análise de Benefícios com indício de irregularidades. Segundo a lei, o INSS tem permissão de manter o Programa Permanente de Revisão de Concessão e Manutenção de Benefícios, por ele administrado, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Como vai funcionar o pente fino do INSS nesse ano de pandemia, um dos piores momentos da pandemia em 2021? Com a finalidade aí de iniciar atualização das informações dos seus segurados,
Desde o segundo semestre lá do ano passado, 2020, o INSS está realizando um pente fino em quase 2 milhões de beneficiários da Previdência. A análise vai transcorrer em todo o ano de 2021. A revisão se inicia com o INSS enviando as notificações aos segurados em forma de cartas físicas, aquela cartinha que você recebe aí do correio, ou virtuais, por meio de aplicativos do correio. Quem recebe a carta deve cumprir uma série de determinações e vai ter aí, no caso, 2 meses para apresentar documentos que comprovem o seu direito ao benefício. De acordo com a lei, se o segurado não cumprir as exigências do INSS no pente fino, o benefício sofre bloqueio. Aqui cabe lembrar a importância de manter as suas informações, os seus dados cadastrais sempre atualizados, pois se caso o INSS enviar essa carta para você convocando para o pente fino, e essa carta aí, no caso, retornar lá para o remetente, o passo seguinte é a intimação por meio de edital público. Sem receber a carta ou aviso, a notificação do INSS, certamente o segurado vai descobrir o problema quando tiver o benefício suspenso ou bloqueado. Acho que a pior maneira de ser convocado para um pente fino é levando um susto na hora de receber o seu benefício, não tem dinheiro para receber. O segurado que for chamado, notificado, nesse primeiro momento, não vai precisar entrar em desespero. Fica tranquilo, o ideal é realizar todos os procedimentos que forem pedidos, que forem solicitados pelo INSS, para não correr o risco de perder aí o seu benefício. No caso das pessoas que estão atualizando as informações, como enviar esses documentos em meio a uma pandemia? Para enviar os documentos, os segurados podem escolher 2 maneiras aí disponíveis. Pelo aplicativo ou site Meu INSS, acessar o sistema, escolha a opção atualização de dados do benefício, em seguida junte e anexe os documentos do titular ou do procurador e do responsável legal. Aí no caso são cópias, fotografias que você vai tirar aí pelo seu celular, do RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, ou no caso certidão de óbito, se for o caso, ou do titular, o comprovante de residência ou carteira de trabalho. Em uma exigência do INSS, deve-se fazer aí o agendamento pelo telefone 135 e escolher a opção entregar os documentos por convocação. Assim, a entrega de documentos pode acontecer via exigência expressa. Então, a primeira opção você envia pela internet. Existe uma segunda opção que você pode estar ligando no número 135 do INSS e pedir uma entrega expressa, uma exigência expressa. Existem algumas urnas que ficam na entrada dos postos da Previdência Social. Você vai evitar de ir até uma agência do INSS que nesse momento só está atendendo as perícias médicas e de assistência social. Não tem outros serviços funcionando. Então, 2 opções, ou entrega pela internet, ou coloca dentro do envelope e deixa lá na porta do INSS, mas tem que ser agendado, tá? O que fazer se o benefício for suspenso ou bloqueado? A princípio, o INSS afirma que ainda estão realizando a atualização cadastral dos segurados. No entanto, é bom ficar atento aí, o recurso não será necessário, a menos que haja alguma decisão do INSS que negue aí, indefira a sua solicitação. Então, se estão pedindo apenas informações nesse momento e você fornecer as informações, eles não vão cortar e bloquear o seu benefício. Caso o seu benefício seja suspenso ou bloqueado injustamente, recomenda-se a orientação aí de um profissional de direito previdenciário. Então, você vai estar procurando um advogado. O advogado, nessa hora, pode ser o melhor amigo. Ele é quem vai reunir e vai juntar a você as provas necessárias para comprovar se houve erro, equívoco na decisão do INSS. Então, apenas um advogado é que vai poder ajudar você nesse momento. Vale lembrar ainda que caso o segurado não consiga realizar o cumprimento de exigência e enviar o documento exigido pelo INSS no prazo de 2 meses, ele deve reportar aí ao INSS o quanto antes por meio
lá do portal Meu INSS, que não conseguiu enviar os documentos dentro do prazo. Em caso de dúvida ou até mesmo indisponibilidade de recolher os documentos pedidos aí pelo INSS, recomenda-se a orientação de um advogado especialista. Sem dúvida, o profissional de direito previdenciário saberá conduzir e orientar você da melhor maneira possível para que você não perca o seu benefício. Quais os benefícios que vão passar aí nessa surpresa desagradável do ano de 2021, segundo o que informou o próprio INSS para a imprensa? Ninguém está querendo assustar ninguém aqui. A função do canal é que vocês se mantenham prevenidos. O INSS vai notificar todos os beneficiários, pessoas que recebem benefícios, né, que recebam algum dos seguintes benefícios que eu vou falar para você agora: auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, e benefícios de prestação continuada, o BPC-LOAS. A surpresa aqui é que entram na lista esse ano o BPC-LOAS, aquele que não tem 13º, e o auxílio-acidente, aquele que é pago para a pessoa que continua trabalhando em outras atividades. Um outro ponto importante de se comentar é que os benefícios por incapacidade, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, passam pelo pente fino todos os anos obrigatoriamente. Caso aí você esteja com alguma dessas categorias, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, e se atente aí e se prepare todos os documentos para comprovar o seu direito. Separe aí atestados, exames, receitas atualizadas para que você possa comprovar realmente precisar do benefício por incapacidade de trabalho. Só lembrando aqui, vou abrir um trechinho aqui, doença não dá direito ao benefício do INSS, a não ser que essa doença cause uma incapacidade para o seu trabalho. Então, atualize as suas informações. Você vai precisar de documentos médicos. O que são documentos médicos? Atestados, exames, receitas, para você comprovar que realmente precisa do benefício por estar incapacitado para o trabalho. Quem está livre, vou pedir para vocês deixarem aqui um like, um joinha e um comentário, se quiser que eu volte a falar aí do assunto separadamente. Quem fica livre do pente fino do INSS? Vamos entender aqui, o INSS não pode chamar alguns beneficiários aí para esse pente fino. São aposentados por invalidez ou pensionistas inválidos com mais de 60 anos de idade. Aposentados por invalidez, que é incapacidade permanente, e pensionistas inválidos que recebam benefícios por pelo menos 15 anos e tenham mais de 55 anos de idade. Portadores do vírus HIV, que é o vírus da AIDS. Quem tem benefício concedido há mais de 10 anos, exceto quando há desconfiança de fraude ou má-fé. Então, portanto, essas pessoas teoricamente não podem ser chamadas. Se houver um chamamento e for errado, você pode acionar um advogado. Pessoal, não confunda prova de vida com o pente fino do INSS. Há muita gente que confunde esses dois termos e outras ainda acham que os dois têm o mesmo significado. Não se engane. Um pode até completar o outro, mas o objetivo desses dois meios aí são diferentes. A prova de vida busca verificar se as pessoas que recebem aposentadoria ou pensão estão vivas, já que é muito comum familiares continuarem recebendo o benefício do INSS indevidamente, mesmo após a morte do segurado. Infelizmente, isso acontece. Por outro lado, o pente fino do INSS, como foi falado anteriormente, destina-se apenas a alguns segurados que recebem benefícios por incapacidade e nos casos aí em que o INSS desconfia de fraudes. O pente fino pode ser feito nos casos em que a Previdência suspeita de fraude na prova de vida do segurado. Conte sempre com a ajuda de um profissional, de um advogado. Infelizmente, tanto para o mal quanto para o bem, o INSS comete erros sim, e é natural. Contudo, não há de contar aí com a sorte nesses momentos, aí nessas horas, para correr risco de se prejudicar. Partindo dessa iniciativa e dessa premissa, o conselho aqui do canal sempre, você prepare-se para o problema. Não é para ficar assustado, é para você se prevenir. Caso seu benefício seja bloqueado ou suspenso,
recomendamos que você busque imediatamente um advogado para que ele oriente você de como recorrer dessa decisão. Como eu disse para vocês sempre, vou continuar batendo o martelo, vou continuar insistindo aqui, não faça recursos dentro do INSS nunca. Procure sempre um advogado e busque a justiça. Porque se você tem documentos que comprovem que você tem direito ao benefício do INSS e o INSS cortou o seu benefício, a justiça é o meio mais comum e mais, não rápido, né? Tem que deixar essa ilusão de rápido, mas que vai garantir o seu direito, algo mais, vamos dizer assim, que vai ser do seu lado. Se você procurar o INSS vai sempre buscar puxar uma sardinha para o lado do Estado, do governo, porque é um órgão do governo. Já a justiça, ela não pode ir para lado nenhum. Ela tem que ser imparcial. Não pode ser nem para o lado do INSS, nem para o seu lado. Tem que ser algo honesto. Então a justiça aumenta as suas chances, sem contar que você vai estar aparado ali por um profissional que entende o que está fazendo. Você não tem obrigação nenhuma de saber, porque você desde cedo começou a correr aí atrás do seu trabalho. Então, portanto, procura um advogado suspeita aí de benefício, suspenso, corre atrás para reunir essa documentação, já correr para a justiça. Em alguns casos, nem chega a esse ponto de suspensão. Você não vai precisar entrar na justiça se for apenas apresentar documentos para o INSS. Estou falando aqui no caso de você apresentar a documentação para o INSS e mesmo assim o INSS suspender ou cortar o seu benefício. Procura um advogado, não tem outra saída. Infelizmente a OAB não dá advogado de graça, porque o advogado de graça não vai poder entrar contra o Estado. Uma vez que você vai ganhar dinheiro com isso, você vai receber recursos, indenizações e vai ter como pagar o profissional lá no final do processo. Então combinado não é caro, conversa com o seu advogado antes. A OAB é um meio de você saber quem são esses profissionais que você deve procurar para saber quem trabalha com INSS, mas não tem advogado da OAB. Se você quiser que eu fale mais sobre o assunto, deixe o seu comentário. Deus abençoe a todos. Nessa segunda-feira, hoje 22 de março de 2021, estou aguardando mais informações para manter vocês informados. Eu quero agradecer a presença de todos. Infelizmente, o governo não teve a consciência de fechar as portas do INSS nesse momento, até mesmo porque as pessoas precisam, né? Mas é um momento complicadíssimo. Deveriam estar pagando os benefícios para as pessoas sem perícia médica. Essa que é uma realidade, evitando assim gastos até mesmo com a saúde pública. O governo não vê que essas pessoas saindo e comprometendo a sua saúde, o governo vai gastar muito mais com médicos, saúde pública, do que estaria gastando concedendo benefícios para que essas pessoas não arriscassem a sua vida. Mais uma questão de lógica, né? Daqui a pouco eu volto com mais informações. Quero agradecer a todos, deixar um forte abraço a todos que me seguem aqui no canal, independente do assunto. Deixe os seus comentários para que eu possa voltar com outros vídeos. E, infelizmente, pente fino do INSS em meio à pandemia. Vou deixar uma matéria aqui para vocês na descrição do vídeo, falando sobre o assunto, para que vocês possam ler, compartilhar e saber a origem, a fonte dessas informações. Eu só trago para vocês o que eu recebo. Eu recebo as informações de jornais e revistas e estou repassando a informação para ajudar vocês. Conselho: procure um advogado em caso de qualquer dúvida. É triste você ir lá no banco receber o seu benefício em meio a uma pandemia e ter a notícia que o seu benefício não tem dinheiro disponível. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo na intenção de tentar ajudar vocês com as informações. Dúvidas? Deixe nos comentários, por favor.